as nossas compreensões de moralidade, aquelas que forjaram o nosso caráter e as honras de nossos antepassados, estão sendo atacadas de maneira frontal. Não porque elas não têm mais o que oferecer ao mundo moderno, afinal, aquilo que é perene não tem data de validade e nem precisa de aceitação da maioria. Mas eu quero fazer aqui aquela pausa rápida para te lembrar de nos ajudar se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, clicar no sininho, curtir, comentar, compartilhar caso esteja aí no Face ou no Insta. Nossas moralidades estão revogadas porque querem erigir outras no lugar. Outras que são feitas não com o propósito de correção de caráter, mas com a intenção de coação política. Ideologia de gênero, bandidolatria, aborto, eutanásia e tantas outras pautas são postas na sociedade não de maneira despropositada, mas com o intuito de engenharia de mentes, com a intenção de desenhar ou redesenhar a mentalidade social que sai das raízes, dos pilares ocidentais. Os progressistas entenderam, a partir da Escola de Frankfurt e as teorias aí de Antônio Gramsci, que aqueles que controlam a cultura e a moralidade que a rege, controla tudo. Aqueles que definem o que é moral ou imoral podem mandar seus súditos pularem do penhasco, que eles o farão com algum propósito translocado, mas o farão. Pedirão para negar o óbvio e eles o farão, militando pela causa insana, como se fosse questão de salvação humana. Os engenheiros das moralidades estão entrando em nossas casas, estão tomando nossas TVs, livros, conteúdos escolares, a mente dos nossos filhos e não raro as nossas próprias. Parece conspiração, não é? Nós sabemos. Mas vejam com seus próprios olhos o estado esquizofrênico que muitos dos nossos filhos estão nas universidades. É com uma câmera escondida que nossa equipe entra no subsolo da Universidade de Brasília. Este corredor de paredes pichadas é conhecido por aqui como Corredor da Morte. No caminho, salas onde há alguns anos funcionavam laboratórios de física, geologia e que hoje abrigam centros acadêmicos. Em horário de aula, essa turma se reúne para jogar videogame e fumar maconha. As verdadeiras lavagens cerebrais às quais nossos jovens estão sendo submetidos. Os jovens em poucos meses são convertidos a seitas políticas cada vez mais radicais. Tornam-se militantes, se encerrando num gado uniforme de jovens sem personalidade, sem liberdade de pensamento. Não há liberdade diante dessa proposta de moralidade delirante. Sob as retas pautas morais, há sempre uma via para o erro, pois a liberdade do indivíduo sempre figurará como uma das bases de todas as demais moralidades. Sendo assim, mesmo sob a égide de uma moral cristã, o homem é inteiramente livre para errar e se afastar dos caminhos de uma ética judaico-cristã. O que vemos na proposta moderna, no entanto, é que o caminho de volta é impossível de ser traçado. Isso se dá pois a moralidade militante é constituída de uma real coação para o pensar em manada. Não é permitido pensar diferente num diretório universitário. Por exemplo, se você não defende as mesmas pautas do grupo, então será excluído e rechaçado de maneira até mesmo violenta. Tal engenharia moral nos coloca diante da pirambeira de devassidão e incivilidade. E diante da pirambeira, a única maneira de evoluir é rodando sobre os calcanhares, voltando para aquelas hastes que nos asseguraram durante milênios. Por isso, resolvemos abertamente lutar por nossas constituições éticas mais centrais, aqueles costumes e leis naturais que mantêm nossas espinhas eretas ante uma sociedade desorganizada e desmoralizada, julgando o erro como benesse, o certo como dispensável. Lutamos agora, antes que o único ato possível seja lamentação e choro. Quando estamos numa sociedade onde o absurdo é normal, falar de moralidade se torna revolução. Mas a verdade sempre dói. Nunca negamos isso. Mas ainda assim, sabemos que só ela liberta. Lembrando você de nos seguir em nosso canal do YouTube, youtube.com/Buck Instituto Conservador. O que começa aqui muda o mundo.